Shalom, shalom, queridos, bom dia. Ontem a gente falou sobre Yahweh Roi, o Senhor é o meu pastor. E hoje a gente vai falar sobre um nome bem semelhante, mas que é El Roi, que significa o Deus que me vê, o Deus que me enxerga. A gente tem falado nesses dias, né, nessa contagem do Homer, sobre a questão da necessidade de mudarmos a nossa mentalidade, de transicionarmos a nossa mente, relacionada à forma como nós pensávamos, para recebermos do Senhor aquilo que é necessário para a manifestação da palavra e do Espírito. Mas existe uma coisa, queridos, chamada orfandade ou rejeição. São coisas diferentes, mas as duas atuam de uma forma muito semelhante, que elas nos levam a viver focados em nós mesmos, nas nossas dores, na justificativa, na raiz de ofensa, porque as duas coisas nos roubam de ver Deus como verdadeiramente Ele é, e acima de tudo de ver Deus como Pai. Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes, se não compartilhei, vou compartilhar, se já compartilhei, vou compartilhar de novo. Teve várias situações, queridos, na minha vida, que às vezes eu olhava as circunstâncias e eu via a forma como Deus estava trabalhando, a forma como Deus estava tratando. E eu pensava assim, Senhor, eu até entendo o Senhor amar essa pessoa. Eu não entendo porque o Senhor ama ela mais do que eu. Aonde eu tenho falhado para não receber, para não merecer o teu amor? Porque eu via, queridos, pessoas que faziam tantas coisas fora da casinha, e parece que elas eram mais abençoadas que eu. Parece que elas tinham mais do que eu. Era como se Deus não me visse, era como se Deus não enxergasse o que eu estava passando. Porque eu clamava, clamava, clamava e não tinha resposta, eu buscava e não tinha direção. E isso me gerava muita angústia. E isso me levava à religião, porque daí eu não queria desviar, eu não queria sair da igreja, eu não queria deixar de servir, mas eu era um ser estranho, porque eu também não me sentia digna do amor. Era como se o único amor que eu fosse digna é esse amor universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então eu era o mundo, eu estava aqui, uma gotícula do mundo. Então esse amor universal para a salvação eu havia recebido, mas era só isso. Eu não tinha o amor pessoal. Eu não era amada como pessoa, eu não me sentia assim. Eu me sentia abortada, rejeitada. E isso, queridos, trouxe muitas consequências na minha vida espiritual, na minha caminhada cristã. Trouxe consequências acerca do meu ministério, porque daí eu não queria ter ministério, eu não me achava digna de ter ministério, eu não entendia o propósito, eu sempre estava debaixo de um jugo de escravidão. Porque, por exemplo, vamos colocar exemplos assim bem básicos. Se alguém chegasse e falasse assim: "Eu quero falar com você", eu não tinha curiosidade para saber, até hoje não tenho, queridos, não sou curioso. Se você falar para mim assim: "Eu quero falar com você", e você não me procurar, eu esqueço. Eu não tenho eu não sou aguçada nessa curiosidade para saber o que as pessoas querem falar. Mas eu não era aguçada na curiosidade, mas eu era confrontada nesse isolamento. Então eu sempre pensava que era algo ruim. Automaticamente eu passava um crivo assim de o que eu fiz de errado. Lá vem correção, entende? Então eu me sentia só. Era como se não tivesse quem cuidasse de mim. E qual era o problema? Qual é o problema desse sentimento de que Deus não me vê? Se Deus não me vê, dificilmente ele vai ser o meu pastor, ele vai ser pastor do rebanho. Então eu estou ali no rebanho.
Então, eu tô ali, eu faço parte dali, mas vamos sacrificar uma ovelha. Sobrou para mim, né? Porque eu sou a que não está sendo vista. É, eu não tenho Deus como pai. A gente vai falar, né, no decorrer, são muitos dias aí, a gente vai falar sobre várias coisas, mas eu não conseguia ter Deus, mesmo tendo tido uma paternidade natural muito boa, esse Deus não me vê atrapalhava a minha caminhada de Deus como pai, porque se ele não me vê, eu não tenho os benefícios dessa paternidade. Eu não tenho segurança, eu não tenho provisão, eu não tenho cuidado. Isso atrapalhava a minha forma de ter Deus como meu juiz, porque o juiz é algo muito pessoal, então as minhas causas não eram julgadas. Eu sempre estava debaixo de sofrimento. E essa face, queridos, do Senhor é o Roi, o Deus que me vê, o Deus que enxerga, esse El Roi é o Deus que enxerga a minha angústia. Ele sai da mentalidade do eu estou no meio do todo para o Senhor estar me vendo. Olha só, aonde que aparece essa expressão? Em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 3, diz assim: Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Agar estava debaixo de uma luta, né? A gente sabe da história de Agar, a concubina de Abraão. Ela era tida e tratada como um nada. Queridos, e se eu sou um nada, o que vai sair de mim? Se eu me vejo como um nada, toda a minha descendência física e toda a minha descendência espiritual não tem valor. Então, Agar tem uma experiência com o Senhor e ela entende que mesmo ela sendo quem ela era, o Senhor via ela e tinha uma nação para sair dela. Eu preciso, queridos, conhecer ter esse entendimento, e não é um entendimento racional, não é um entendimento intelectual, é uma revelação pessoal de que Deus me vê. Deus vê a minha angústia e se preocupa com ela. E se eu estou caminhando nele, ele está operando para que essa angústia, de alguma forma, vá cooperar para o meu bem. Eu preciso entender que eu não estou esquecida, eu não sou massa de manobra, eu não estou ali só no meio do povo. Eu sou alguém específico. Sabe, quando nós entendemos que o reino de Deus é maior do que nós, e aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está fora de nós, e parece jargão de crente, mas não é. Quando nós entendemos a veracidade, a verdade disso, queridos, as coisas mudam. Você homem que está aí me assistindo, você mulher que está aí me assistindo, você existiria independente dessa matéria física e da família que te cerca, porque você estava em Deus antes da criação do mundo. O Senhor só precisava, entre aspas, de matéria, óvulo e esperma, para que você nascesse. Porque naquele dia era o seu dia de vir aqui para a Terra. Do Senhor te enviar. Você não tem um propósito porque você nasceu porque você tem um propósito. O Senhor te vê. Mas se eu tenho um propósito, por que eu passo pelas angústias? Porque elas são necessárias, queridos. O Senhor opera no meio da guerra. E no meio da guerra precisa ter guerreiros. Precisa ter pessoas posicionadas, resilientes, de coragem, de força, de disposição, que não retrocedem, que avançam, que não têm medo. Queridos, eu tenho, já falei isso, né? Quase 29 anos de cristã.
E dentro dessa minha caminhada, eu poderia aqui passar horas com vocês, dando motivos para eu ter desistido da minha caminhada cristã. Perseguição na igreja, calúnia, defamação, pessoas tentando me matar, não fisicamente, né, mas tentando me calar. Problemas familiares diversos. Situações financeiras, queridos, de não ter arroz para comer. Eu poderia relatar para vocês N motivos para retroceder. Mas em meio a toda essa loucura e em meio às distorções da minha alma, eu entendia que não tinha para onde eu ir. Só que isso, queridos, o fato de eu ter permanecido, de eu não ter desviado e de eu ter continuado caminhando, não tem nada a ver com Deus me escolheu para isso. Mas tem tudo a ver com eu tô toda desestruturada, eu tô sofrendo tudo o que vocês pensarem, mas eu decido ficar. E não é simplesmente ficar. Queridos, tem uma galerinha aí, né, que anda comigo já há muitos anos, filhos ministeriais. Pastora Cleidiane tá comigo aí há 20 anos aproximadamente, mais, né, pastora, eu acho. Mais 20 anos aproximadamente. Greze, passou um tempo meio distante, voltou, mas a Greze, 25, 26 anos que a gente caminha junto. Pamela, 12, 13 anos. A galera aí que a gente caminha junto dentro desse pastoreio, dessa caminhada pelo reino há muitos anos. Uma galera. E essas pessoas me ouviam em todo o tempo, no tempo da célula, no tempo dos 12, em todos os tempos. Eles ouviam algo. Eu sei que existe algo errado na minha vida. Não era pecado, queridos. Não era pecado. Mas eu olhava para a Bíblia e eu via que a Bíblia não estava, muitas coisas que a Bíblia declara não estavam sendo verdade em mim. Uma delas era a questão financeira, e a gente vai tratar nisso, queridos, a gente vai entrar nisso. Porque já tem uns 40 dias ou mais que eu tenho sentido o meu coração queimar para tratar questões financeiras, para pessoas serem desatadas nas finanças, porque tem muito chamado que não está funcionando, porque em vez da pessoa estar no chamado, ela precisa trabalhar fora para poder manter sua casa. E eu creio que nós estamos entrando num tempo de alinhamento para que você seja exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Mas a gente vai começar, né, falando sobre a questão financeira, mas antes disso, eu preciso que hoje é necessário que você entenda que o Senhor vê a sua dor e você precisa olhar para a palavra e reconhecer em você as coisas que estão desajustadas, ainda que você não saiba o que esteja desajustado. Muitas vezes eu orava e chorava e eu falava assim, Deus, a tua palavra diz que é para eu me lembrar de onde eu caí, para que eu me arrependa e voltar à prática das boas obras, mas eu não sei onde eu caí. Eu só sei que minha vida está muito bagunçada. Eu só sei que está errado. Eu não vivo o que tua palavra diz. Eu não vivo a intensidade disso. Eu não vivo a verdade dessa palavra. Está errado. E é comigo, porque no Senhor não tem erro. E, queridos, eu sabia intelectualmente, racionalmente, eu sabia que o Senhor me via. Mas no dia da aflição, eu não sentia os olhos do Senhor sobre mim. Era como, às vezes, até parecia que ele me deixava sofrer de propósito. Sabe? Muitas vezes eu fui questionada, pessoas falarem, mas por quê? Porque não era só, queridos, um permanecer em Deus. Não, estou aqui.
Não, era um permanecer em Deus e lutando e guerreando. E as pessoas falavam para mim assim, mas por que tanto? Tá vendo que isso não dá resultado? Tem pessoas aqui que me acompanham, eu não vou falar o nome não, porque de repente algum familiar tá vendo. Mas tem pessoas aqui que me acompanham, que a família falava assim, para de andar com ela. A pessoa não tem nada. Quer dizer, era terrível. E era terrível eu intelectualmente saber que Deus me via, mas no meu dia a dia eu não consegui sentir esse olhar de Deus. Eu não consegui viver essa vida do Deus que me vê, do Deus que enxerga a minha angústia, do Deus que enxerga a minha dificuldade, a minha dor. E não é somente o enxerga, como a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, não é isso. É um Deus que se importa com isso. É um Deus que participa. É um Deus ativo no meio da minha dor. É um Deus que não está em silêncio, sentado num canto como aquele pai omisso, que os filhos estão brigando, se machucando e o pai está lá, se exploda. É um Deus ativo, que interage comigo no meio da minha dor. E talvez agora você fale assim, tá, eu me sinto exatamente como você falou que se sentia, e eu não consigo ver isso, queridos, eu posso te garantir, isso é uma alma desalinhada. E a alma desalinhada, ela só consegue sentir a emoção. Ela só consegue sentir a dor. Ela só consegue sentir o problema. E Deus não é a emoção, Deus não é a dor, Deus não é o problema. E por isso eu não sinto a Deus. E como alinhar a minha alma? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos nesse processo de transição. De sair de estruturas de engano, de rejeição, de orfandade, de mente dividida, de adoração dividida, de comparação dos deuses pagãos ao Deus verdadeiro. Nós estamos saindo disso em nome de Jesus. Mas hoje, queridos, amanhã a gente vai entrar no Deus provedor. E daí a gente vai ficar essa questão do Deus provedor não sei quantos dias aí. Porque, como eu disse, o Senhor está me chamando para algo. Se o Senhor está me chamando para algo, eu creio que Ele está chamando você também. Mas é necessário que hoje você invista um tempo e falar assim, Deus, olha, primeiro eu quero te pedir perdão por toda a dureza do meu coração, de por muitas vezes declarar, o Senhor não está me vendo. O Senhor não se preocupa comigo. Queridos, fala a verdade, você já pensou isso? Talvez você já até tenha dito isso, eu fiz isso muitas vezes, queridos. Muitas vezes eu gritei e falei, Deus, o Senhor não me ama. Porque se o Senhor me amasse, eu não estaria vivendo isso aqui que eu estou vivendo. Se o Senhor me amasse, o Senhor estaria cuidando de mim. Você já se sentiu traído por Deus? Eu já me senti traída por Deus. Mas por quê, queridos? Porque eu tinha uma falsa expectativa acerca da circunstância. Sabe aquela situação que você pensa assim, não, eu não posso passar por isso. Essa falsa graça, ela só gera frustração. Porque a gente daí se coloca num lugar de que eu não posso passar por isso. Tá, por que você não pode passar por determinadas circunstâncias? Queridos, a promessa do Senhor é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Deus que vê a minha aflição vai passar comigo. Ainda que eu perca, ainda que eu tenha perdas, danos, o Senhor estará comigo. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, Ele estará comigo, queridos. Nós estamos nessa terra. E como pessoas que moram nessa terra, não tem como situações não virem sobre nós. E eu vou falar mais, muita coisa, ainda que a gente passe muita coisa o Senhor tem nos poupado. Nós não temos ideia, queridos.
Eu penso que quando chegar o último dia que a gente for assistir o telão da nossa vida, porque minha mente criativa pensa que vai ser assim. O Senhor vai chamar lá, Andréia, vem cá. E eu já vou assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me guarda, Senhor. Olha, eu tenho explicação para muita coisa do que vai passar aí. E daí o Senhor vai passar tudo. E daí o Senhor vai passar em 3D, 4D, 50D, sei lá, porque a gente vai ver o mundo natural, o físico, o espiritual, o emocional, tudo agindo ao mesmo tempo, e a gente vai entender muita coisa, e ali nesse dia a gente vai entender que muitas coisas nós somos poupados. Sabe, quando Jesus chega para Pedro e fala assim, olha Pedro, deixa eu falar um negócio para você, Satanás hoje pediu para cirandar a sua vida. Você acha mesmo que Satanás pediu isso só uma vez, queridos? Foi só sobre Pedro. Você acha mesmo que não tem obras e obras sendo feitas contra nós, contra a igreja do Senhor? Quantos decretos não chegam diante de Deus para você e eu sermos destruídos? E a gente sofre uns resbalos, uns solavanco, mas permanecemos em pé, porque o Deus que nos vê no tempo da angústia, ainda que tenha muitas coisas contra nós, ele nos sustenta de pé com a destra da sua mão. O bom pastor, queridos, permite que a gente passe a circunstância, mas ele está conosco. Queridos, quantas circunstâncias mudaram quando eu comecei a trazer a Bíblia como a minha companheira de circunstância. Sabe? De pegar textos bíblicos específicos e falar assim, Senhor, isso aqui, ó, a Bíblia diz isso aqui. Pai, olha, eu não posso viver isso aqui porque eu estou no Senhor, a Bíblia diz isso aqui. Vinha a luta e eu declarar a palavra e circunstâncias, situações foram mudando. Ontem eu assisti de novo Quarto de Guerra. Queridos, que tremenda a oração daquela mulher. Uma oração de uma pessoa posicionada. Que tremendo quando ela diz, Senhor, o Senhor venceu de novo, o Senhor nunca perde. O Senhor te vê no meio da angústia, queridos. Não seja afogado pelas suas emoções no dia da angústia. Se dobre e fala, Senhor, olha, não se dobre no sentido de se prostre, porque a gente se prostra em adoração ao Senhor. Nas guerras a gente se posiciona. Senhor, tá doendo, tá uma aflição, mas eu sei que o Senhor me vê. O que é para eu fazer nesse tempo? Como que é para eu agir nessa situação? Libera para mim, Deus. Qual a palavra que eu tenho que falar para resolver isso aqui? Qual o olhar? Às vezes, qual a comida que eu tenho que fazer para aplacar essa situação? Qual a oração? Qual o versículo bíblico que eu tenho que citar? O Senhor te vê. O Senhor amou o mundo, mas agora eu quero que você substitua essa palavra mundo pelo seu nome. O Senhor amou a Andréia de tal maneira que deu seu único filho. Seu único filho. Substitua para que você entenda que se você fosse a única pessoa, o Senhor faria essa obra. O Senhor te vê e o ver do Senhor, não, o projeto do Senhor não é somente que você seja salvo no último dia. O projeto do Senhor é que você seja um canal para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra. O projeto do Senhor é que você entenda que Ele te vê no meio da angústia e Ele vai te usar como um farol para que outras pessoas também sejam vistas no meio da angústia. Para que você seja uma voz, uma direção. Tire o foco de você. Tire o foco da sua dor e coloque o foco no Senhor. E você vai começar a entender que o Senhor te vê. Que você seja hoje, nesse dia 1º de maio, que você seja curado nas suas emoções. Que os seus olhos recebam o colírio do Senhor para serem curados de toda visão distorcida que você tem acerca do Pai. E que você possa, hoje, conhecer um Deus que te vê no dia da angústia. Conhecer um Deus que não te vê de uma forma
passiva. Um Deus que te vê de uma forma ativa, que interage no meio da sua dor, para transformar a maldição em bênção, o pranto em riso, a dor em óleo de cura para você e para outras pessoas. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde você e sua casa, que essa semente plantada venha ser adubada, ser potencializada pelo Espírito, e que ela dê muito fruto. Que essas sementes que têm sido plantadas nesses dias sejam escondidas em terras profundas do seu coração, em tal lugar que Satanás não possa roubar. E elas comecem a crescer e germinar, gerando em você uma mente transformada. Eu te abençoo para isso, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.